Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um BrilhaCast número 9, né? Aqui é onde a gente compartilha as táticas e estratégias para você chegar no seu 7 em 30. Dica pra gente, Thelma, o que é um 7 em 30? 7 em 30 são US$ 7.000 em 30 dias, ou seja, em um mês, como house cleaner. Gente, mas é muito bom. Então, o assunto de hoje que a gente vai tratar aqui é sobre como manter clientes, como você pode manter seus clientes no seu schedule, como você pode deixar eles por mais tempo, se tornar clientes one time, clientes recorrentes também, buscar clientes que já estavam e que saíram por algum motivo. Então, a gente vai tratar hoje sobre esse assunto, como manter o cliente ali contigo por mais tempo. E a primeira pergunta que eu queria te fazer, Thelma, por que você acredita que manter um cliente é tão importante ou se tem alguma relevância para chegar no 7 em 30? O que a pessoa ela tem que fazer? Você acha que limpezas mais esporádicas, é, uma limpeza aqui, uma limpeza ali, preenchendo o schedule, é melhor que clientes recorrentes? Como você fazia? Essa é uma ótima pergunta. Inclusive, o pessoal do Instagram, @brilhandonuizela, vem me perguntando bastante como eu faço para reter clientes. Que às vezes eu capto, né, gasto um dinheiro ali para captar o cliente e o cliente não fica. E às vezes não é por conta da limpeza, é simplesmente por conta da estrutura, do atendimento, ou simplesmente não bateu, né, a sintonia ali do cliente, provedor de serviço, ele acha que pode encontrar um mais barato com o mesmo serviço. Então, assim, existe todo um processo de escolha do cliente para te ter como prestador de serviço recorrente na casa dele, né? O cliente ele precisa se sentir confortável para fazer essa escolha. Muitos clientes eles pegam, né, a limpeza uma vez, o one time cleaning, para testar. O Eles que falam seria? assim: O que seria essa one one time time? cleaning seria aquela limpeza de uma vez só. Eu vou lá, né, faço a minha cotação, peço a minha cotação para os limpadores, para as empresas de limpeza, apenas de uma vez, porque eu não quero me comprometer com eles, entendeu? Por mais tempo. Eu posso depois até decidir se eu quero recorrente ou não, mas eu não vou me comprometer a isso e o próprio prestador de serviço não vai ficar achando que eu vou ficar com ele, né, recorrente. Então, o que acontece? Muitos clientes colocam a cotação, né, ou pedem apenas uma vez de limpeza. E aí, isso seria o teste, né, para o cliente ver se o seu serviço corresponde ao que ele espera, tá? Claro, a gente, como prestador de serviço, vai fazer a melhor limpeza que a gente, né, pode fazer. Mas o cliente também, gente, a gente tem que pensar que o cliente percebe isso, que a primeira vez o prestador vai fazer de tudo. E depois, com o tempo, isso é com todo mundo, tá, gente? O prestador vai caindo o rendimento. E essa é uma das maiores reclamações de clientes americanos, que o prestador de serviço presta um ótimo serviço da primeira vez, das primeiras vezes, e depois o rendimento cai, depois fica coisa por fazer, depois, né, os funcionários não são tão solícitos. Então, você aumentar demais a expectativa do cliente na primeira vez e depois não conseguir manter, também é um péssimo negócio, porque ele vai se sentir lesado, porque na primeira vez, enganado, né? Porque na primeira vez o serviço foi super, né, detalhado e depois começou a falhar aqui ou ali. Então, a grande questão dessa relação da primeira vez do cliente de uma vez se tornar recorrente, além das coisas básicas que a gente já sabe, né, que é a parte de estrutura da empresa, comunicação, né, a registro, enfim, toda a parte estrutural da empresa. Além disso, você precisa se comunicar muito bem com o cliente, deixando ele ciente o que vai ser feito, entendeu? Perguntar quais são as prioridades do cliente para tentar atingir a expectativa dele.
atingindo a expectativa dele, você já sabe que a partir dali é lucro. Entendeu? Se a expectativa dele está focada na cozinha, no banheiro ou no chão, tem gente que fala: olha, eu tenho um filho pequeno, eu tenho um cachorro, então a minha prioridade é chão. Eu gosto muito do chão limpo, quero o chão brilhando. Então, você já sabendo daquilo, você vai usar um produto melhor no chão, você vai passar o mop 2 vezes, e aquilo ali vai atingir a expectativa do cliente. Entendeu? Então, às vezes, se você focar numa cozinha, deixar o banheiro brilhando, não era o que o cliente esperava. Então, você sempre pergunta: what your expectations about our cleaning? Ou what are your priorities? Quais Gastou, são as hein? suas... Gastei Gastou. inglês. Gastou em inglês agora, hein, gente? Ao Quais vivo. são? Eu sempre perguntei isso, sempre perguntei, porque a partir daí tudo era lucro. Tinha cliente, por exemplo, que gostava muito de cozinhar, fritura. E aí a cozinha era muito engordurada. Então o foco dele era a cozinha. Então eu gastava mais tempo na cozinha, que era a prioridade dele, e o que eu fizesse, né, no resto do tempo era lucro, mas o que ele queria estava sendo feito. Então, é sempre bom perguntar quais são as prioridades do cliente para a gente conseguir focar e, lógico, não deixar nenhuma outra área sem a nossa supervisão, sem a nossa limpeza, porém, onde é a prioridade dele, realmente dar aquele toque magistral para a gente conseguir encantar o cliente, que é muito importante. Entendi. Então, se você fosse captar um cliente agora, essa seria a primeira coisa que você faria. Entenderia qual a necessidade dele para já atacar logo de cara. Sempre foi, sempre foi. Sempre chegava na casa, pedia, né, para mostrar a casa, principalmente clientes de aplicativo, né? Para mostrar a casa, para a gente andar, para conhecer um pouco melhor do cliente, né? Se tinha cachorro, se tinha criança. Isso geralmente na estimativa já é informado, mas de qualquer forma é bom você reforçar ali o que o cliente tem e perguntar as prioridades. Aí falava: olha, eu tenho criança, então a criança fica no chão, a minha prioridade vai ser sempre o chão, porque eu gosto do chão limpo, a criança engatinha no chão. Então, isso tudo vai servir de material para você conquistar o cliente, para você realmente encantar. Então, além da parte estrutural da empresa, a sua pontualidade, o seu profissionalismo, você vai ter que usar esse ponto-chave da limpeza para ganhar o cliente. Porque é lógico, não adianta você ter uma estrutura toda, ser pontual, ser super profissional e fazer uma limpeza básica, bem sem graça, que não vai se destacar perante os outros concorrentes. Mas se você faz uma limpeza focando, né, na prioridade do cliente, sem deixar falhas, né, nas outras que não são prioridade. Você nunca pode deixar um lado ruim porque você tinha prioridade do chão, tá? Mas você consegue focar, colocar mais tempo em coisas que são prioridades para o cliente. Focar nas prioridades dele e depois você fazer todo um processo de captação do cliente one time para recorrente. Se ele não voltar, se ele não, né, adorar a limpeza, já entrar em contato com você pedindo para ser recorrente, ou geralmente é assim: você fez a limpeza de uma vez e aí você tem certeza que você fez um ótimo trabalho, tá? E que aquele cliente pode sim ser um recorrente, um possível recorrente. Então, em algumas horas, ou no máximo 2, 3 dias, você vai receber uma mensagem desse cliente. Oi, gostamos muito do seu serviço. Gostaríamos de saber qual é o valor para mensal. Geralmente é assim: o de uma vez de limpeza vira mensal. O de mensal pode virar o bissemanal. E o bissemanal pode virar semanal. Entendeu? Você vai puxando o cliente para mais recorrente. Sim. Tá? Então, você vai conseguir fazer esse processo se você souber lidar com o que esse cliente está querendo. Por exemplo, o cliente de um one-time cleaning, ele está testando, ele não sabe ainda se vai querer você como recorrente, ele não sabe ainda se quer um serviço de limpeza na casa dele toda hora, entendeu? Ele tem várias dúvidas ali.
e você vai estar ali para sanar essas dúvidas e deixá-lo confortável para te contratar recorrente, entendeu? Para ter você ali mensal, ou bissemanal, ou semanal. Então, você tem que fazer todo esse trabalho para o cliente, entendeu? Então, se ele não entrar em contato, tá, com você, em 2, 3 dias, nem agradecendo, nem dizendo que foi um ótimo trabalho, e nem perguntando seus preços para limpezas recorrentes, você já tem que ter um modelo de mensagem. Isso se você achar que realmente foi um trabalho bom e que deu um resultado muito bom, tá, gente? Porque tem vezes que realmente não bate, o cliente é ruim, o cliente pede muita coisa fora do que foi combinado. Então, quanto a isso, vocês têm que ter um pouco de discernimento para saber se vale a pena ou não. Agora, se você acha que casou tudo, você tem que dar esse passo para o cliente descobrir que ele pode ser recorrente. Tá? Então você já tem um modelinho, eu tinha um modelinho de mensagem, né? Já, olha, gostamos muito de oferecer serviço a vocês e gostaria de mostrar nossos preços para limpezas recorrentes. É muito importante ter limpeza recorrente, porque você mantém a casa limpa, né? É mais barato e você ainda tem mais tempo para sua família e tal. Você tem um jogo aí de palavras que você pode conseguir afetar o psicológico desse cliente. Sim, e E ainda aí, dá para usar também a pandemia, né? Falar, toda semana é importante desinfetar a casa, sei lá, alguma coisa assim, né? exatamente, hoje em dia, então, gente, a pandemia é totalmente favorável ao house cleaning. Não tem essa de crise, tá? Crise vai ter, várias crises vão ter. Agora, a pandemia, saúde da família, tudo isso, com certeza é prioridade para a grande maioria das famílias. Então, você usar a pandemia a favor do seu negócio. Então, você pode utilizar, né, a questão da pandemia, a questão de ter mais tempo para a família, a questão de saber sanitizar corretamente. Então, tudo isso aí pode, né, entrar no seu texto para convencer o cliente a se tornar recorrente. E você acha que tem alguma coisa que a pessoa ela não pode fazer quando ela estiver nessa primeira limpeza, nessa limpeza de reconhecimento do ambiente, que o cliente vai estar ali julgando ela, entendendo o que, que ela pode ou não oferecer para ela? Você acha que tem alguma coisa que ela não deve fazer quando ela estiver nesse reconhecimento? Olha, eu diria que tem coisas controláveis e tem coisas que não dá para controlar. Por exemplo, controláveis é chegar na hora, né, que você marcou com o cliente. Isso seus pontos já vão decolar, tá? Você perguntar se o cliente tem algum tipo de alergia, se pode utilizar todos os produtos, tá? Isso conta bastante. O cliente vê que você vai ter ali um tratamento individual, um tratamento especial com ele. Então, essas coisas vão contar pontos. Agora, o que não pode fazer é você manchar nada, quebrar nada logo de primeira. Que isso realmente sua imagem vai por É, água abaixo. Chegar atrasado, entendeu? Você pode ter 1001 motivos para chegar atrasado, mas chegar atrasado na limpeza de uma vez é quase morte fatal, na certa, já entendeu? era. Dificilmente já aconteceu de cliente se tornar recorrente, tá, gente? Lógico que existem exceções, mas a gente está falando aqui de uma forma geral. Às vezes tem gente que pega aqui uma coisinha que eu falo, né, e fala, não, comigo aconteceu diferente. Sim, gente, existem exceções, mas no geral, se você chega atrasado, já de primeira vez ou naquele cliente de uma vez, muito provavelmente a sua imagem vai ficar negativa. Então, assim, era algo controlável que você desperdiçou. Agora, essas coisas não controláveis, que pode ser a empatia sua com o cliente, né? Essa questão de o cliente querer mais e você saber dizer não. Não é porque é a primeira vez que você quer um recorrente que você vai fazer tudo que ele te pedir, entendeu? Tem que ser bem claro desde a primeira vez. Olha, nem que você faça, mas você fala assim: olha, isso não está incluso, mas eu posso fazer desta vez, tá? Você deixa claro que não vai estar incluso, mas que daquela vez, como é a primeira vez e ele não sabia, você pode fazer.
Então, eu estou te respondendo ou estou viajando? Não, pode continuar. Tá respondendo, Não. sim. Então, assim, é mais ou menos, você falou o que fazer para o que você pode fazer que o Para não cliente não. frustrar a expectativa dele, para ele criar uma visão ruim sua, entendeu? Para ele não querer. Então, você pode derrubar coisas, quebrar coisas, chegar atrasado, manchar carpete, manchar. Tem vários jeitos, né, de você manchar outras superfícies, deixar coisas sujas, né? Que você não deu uma limpeza ideal ali para o cliente. Isso tudo aí vai contar, vai contando, né? Ele vai chegar em casa, principalmente esposa, né? Vai ver. E assim, gente, não se engane, o cliente sabe todos os cômodos da casa. Se você quebrar, ele vai saber. Se você não limpar, ele vai saber. A gente conhece os nossos, então a gente é muito fácil da gente identificar o que não foi feito, o que não está no lugar, entendeu? Uma coisa muito importante que eu me irritava quando alguém fazia e eu sempre olhava também para não deixar ninguém fazer, tirar as coisas da tomada e não botar. Hum, Meu Deus. Porque vai botando o aspirador na tomada e vai tirando, vai tirando. Quando o cliente chega em casa, não dá para ligar o abajur, o relógio está desligado, entendeu? E tá tudo fora da tomada. Isso é um detalhe irritante, porque eu já vi clientes se irritando com isso, e eu sempre, né, que via fora da tomada, falava: olha, você não viu aqui, tem que botar de volta na tomada, entendeu? Tirar as coisas do lugar do cliente. Americano não gosta que tire suas coisas do lugar. Você pode até organizar, né? Assim, visualmente, dar uma arrumadinha, mas não é cultural você, vou guardar isso na gaveta. Nunca faça isso. Eles sabem exatamente que está ali. Você pode levantar o objeto, limpar por baixo, limpar por cima e voltar com ele para o lugar. Não deu uma de sem autorização dele, não deu uma de vou ajudar. personal organizer, porque É, você não é, entendeu? Você, se ele quiser, ou se ele te der autorização, ok, você pode dar uma organizada ali no visual, mas nunca mude o negócio de lugar, coloque em gaveta jamais, porque isso vai causar com certeza uma ira do cliente. sim. Você disse também que nessa primeira impressão você tem que deixar o cliente confortável. O que você considera deixar o cliente confortável, gostar de já mimar ele demais? Tipo, de passar uma impressão que você sempre vai entregar muito mais do que precisa mesmo, né? Como que você impõe esses limites? Quando eu digo deixar o cliente confortável, é Uhum, você criar toda uma atmosfera, todo um ambiente para que ele volte. Entendeu? Essa é a ideia do cliente estar confortável para te contratar para ser uhum. recorrente. Porque você fez uma limpeza boa, você chegou no horário, você tem um website, você tem seguro, tá tudo ali perfeito, o atendimento foi bom, você terminou, avisou o cliente, entendeu? Você está no aplicativo que enviou mensagem para ele, terminou, ele sabe também que foi feito. No final, você deixou seu cartão de visitas no balcão da cozinha, foi tudo bem, tudo bem, pronto. Você deixou confortável, deixou o cliente confortável para voltar para você, entendeu? Então, por mais que tenha sido uma vez, o cliente tenha sido uma vez, ele vai se sentir tentado a ter aquele serviço que foi totalmente tranquilo, totalmente eficaz, de novo, entendeu? E Sim. principalmente, gente, tem um detalhe muito importante aí nesse processo. Eu acho que o cliente, você chegou na casa do cliente, pediu para ele andar um pouco com você, né? Mostrar a questão das prioridades, mostrar os cômodos, mas não ficar chamando o cliente toda hora também. É muito. Eu lembro que eu tinha mais de 50 reviews na Amazon. Sei lá, 90% era 5 estrelas. E muitos deles falavam que não eram demandados o tempo todo. Então, provavelmente, era uma questão de ter limpeza
recorrente, porque ficavam chamando o tempo todo, e às vezes as pessoas estão trabalhando em casa, ou estão no escritório, não podem ficar respondendo. Aí falava, oi, deixa o cachorro dentro ou fora? Oi, tranco a porta ou não tranco? Oi, entendeu? Essas coisas você já tem que tirar a dúvida na primeira vez, e depois você tem que ter o bom senso para agir a partir dali, porque realmente incomoda, entendeu? E então, essa questão das perguntas também foi coisas que eu fui percebendo com o tempo, né, que poderia ser uma coisa, um fator positivo você ter a proatividade e não ficar demandando muito do cliente, né? Sim, isso é uma É igual verdade. você, vamos tentar colocar aqui em nossa cultura Situações reais. brasileira. Se tem uma diarista que fica te chamando o tempo todo, aí você fala, bom, é melhor eu Eu ia fazer falar do isso. que ficar, do que É, ficar. Então é a mesma coisa. Tem a proatividade, o bom senso de fazer, mesmo que você faça uma coisa ou outra, a não ser que seja uma coisa, gente, muito séria. Mas fora isso, se ele não gostou, ele vai te avisar da próxima vez, mas não precisa ficar demandando a atenção do cliente o tempo todo. sim. Eu tava até conversando outro dia com a minha namorada, ela falou assim, tem uma empregada que vai lá em casa, uma faxineira, que ela cuida e tal, eu trabalho em casa. Só que eu tô trabalhando, ela puxa assunto comigo, quer ficar conversando, só que eu não posso dar atenção naquele momento. Aí toda vez que ela vem, eu tenho que ou sair de casa, ou trancar a porta, e ela fala que aquilo incomoda muito ela, muito, muito, que às vezes ela pensa em não chamar só porque tá ocupada demais no dia. Exatamente. Exatamente. Tanto o cleaner com o cliente, como o cliente com o cleaner também. O cliente precisa entender que a gente tem outras casas no dia, que a gente Sim, não pode ficar ali despendendo muito tempo na conversa. Então, assim, eu converso muito, então eu já sofri muito no começo, que eu conversava muito com o cliente e depois chegava, entendeu? Não atrasada, porque eu deixava um tempinho bom. Mas, tipo assim, eu corria. Eu em Seattle, ó, passava tudo para sinal vermelho, aquele seu para não cruiser chegar lindo. atrasada, com o Cruze, aquela tartaruga ambulante. Não, mas é sério, porque realmente atrasa tudo. Então, às vezes, você tem que correr, acaba prejudicando a limpeza. Eu ficava mentalmente, assim, perturbada, porque eu sabia que eu estava atrasada. Então, tanto o cliente tem que saber a hora de parar, né? A hora olha, o seu dia foi bom, tudo bem, como é que tá a família, ok? Mas não precisa saber que hora chegou no hospital, como é que tá, entendeu? Como é que, onde você cortou o cabelo, essas coisas assim, a gente tem que ser mais profissional para não sofrer depois, porque no começo a gente faz tudo, depois a gente se arrepende. Sim. Se você parar para pensar também, é uma empresa, né? Se é a mesma coisa você ir no McDonald's e ficar perguntando da vida do caixa lá. Cara, tá indo Exatamente, trabalhar. tem gente atrás querendo comprar hambúrguer. Você não vai ficar. E aí, esse cabelo, esse boné do McDonald's, você comprou onde? Entendeu? Adorei Sim, esse M do McDonald's. Então, então são coisas que você exatamente. precisa saber a hora de parar. Porque principalmente brasileiro, né? A gente é muito simpático, a gente tem problema em dizer não, a gente tem problema em cortar conversas, né? A gente confunde isso com ser rude. Então, mas o americano, quando ele precisa cortar, ele vai dar vários sinais que ele tem outra coisa para fazer. Que Cara, e realmente não tem. existe coisa mais desconfortável que você tá com pressa e a pessoa tenta cortar, só que continua. Meu Deus, é muito ruim. Continua, É exatamente. muito ruim. Então, assim, eu acho que existem atitudes que você pode ter, né? Tipo, tudo bem, ok, e acabou. Corta a conversa ali, porque ele já vai entender que você precisa seguir, entendeu? Porque senão você vai realmente ser prejudicado. E assim como você também, né? O vice-versa também é válido, que você também pode atrapalhar o cliente, que às vezes tem que fazer compras enquanto você está limpando, ou buscar um filho. Então, isso tudo, a vida corrida nos Estados Unidos, você não pode ficar tomando tempo um do outro, não. Entendi. E então eu acho que um ponto também legal de se tocar aqui é, por exemplo, você tá na primeira limpeza, você quer causar uma boa impressão. Então, como que você julgava o que que você ia dar a mais para a pessoa? Por exemplo, terminou a limpeza, tenho próxima casa para ir, eu tenho outra casa para limpar.
como que você julgava? Ah, eu vou dar um a mais aqui para ele, eu vou limpar uma geladeira, eu vou limpar o armário, eu vou dar uma geral aqui num cômodo específico. Como que você julgava se aquilo ali ia ser demais, se ia ser suficiente, se não ia extrapolar, se não ia passar o seu tempo da outra casa? Como que você estipulava esse limite para o cliente também não ficar achando que você faz tudo? Olha, eu não dava o item que eu cobro a mais como um bônus, entendeu? Como assim? Explica melhor. Por exemplo, eu não dava uma geladeira, limpar a geladeira toda por dentro só para agradar o cliente, entendeu? A geladeira, forno, era tudo cobrado a mais. Sempre, né? Os Estados Unidos se cobra mais. O que que eu. Esses bônus a gente dava, pelo menos a minha empresa dava, quando havia uma indicação, tá? Você pode dar ou uma limpeza gratuita, ou você dava algum desses itens, de limpeza de geladeira, limpeza de forno, limpeza de janela. Então, a gente sempre dava isso caso houvesse uma indicação, tá? Uhum. Agora, eu nunca, para agradar o cliente, ia limpar por dentro a geladeira, ia limpar por dentro o forno. Por algumas vezes eu limpei o forno, foi um presente de casamento nosso, da empresa, para algumas clientes, mas foi totalmente assim, bônus extras mesmo, como presente e não para agradar o cliente de primeira, tá? Então, por exemplo, se vou te dar um exemplo, eu fui na casa do cliente, o cliente falou que a prioridade dele era na cozinha, tá? Porque a cozinha dele era muito engordurada, não sei o quê. Então a gente limpou a casa toda e gastamos mais tempo na cozinha justamente por causa desse fator. O que eu fazia na cozinha? Além de, né, limpar tudo, por exemplo, eu lustrava os móveis, entendeu? Era um bônus, né? Que não estando limpo, você já teria feito o seu trabalho, mas lustrando ia dar aquele look bem legal. Ou, por exemplo, se a prioridade era o chão, você não precisa polir o chão toda vez que você limpa. Apenas um limpador de chão, né? É Como se normal mesmo. fala, um adstringente já seria o bastante para limpar o chão estaria lindo. Mas você aplicar um polimento, um wax, que chama, né, uma cera, aí já fica outra visão. Então, aquilo ali é um bônus que você pode dar sem afetar tanto o seu tempo e dando aquele toque final. Agora, mais do que isso, né? Você querer, por exemplo, limpar dentro de geladeira, aí não. Aí você já acostuma muito mal o cliente, entendeu? E você gasta muito tempo. Você sempre gasta tempo, limpar fone, e você não sabe como vai estar aquilo ali. Então você pode, às vezes, se enrolar e tá muito, né? Tem mel agarrado, você vai precisar de água quente, ou no forno tá aquele negócio que tem 3 anos que não limpa, que assam pizza, tudo ali, nugget, e fica tudo jogado no fundo do forno. Então, Sim. assim, tem coisas que você não pode confundir o cliente. Então, o bônus, né, aquele toque a mais, você pode dar sutilmente, sem interferir tanto no seu horário e sem bagunçar tanto a cabeça do cliente com relação ao seu serviço. Entendi. Então você não pode dar algo que demanda muito tempo da pessoa e também não dá para exigir, senão você vai mimar demais o cliente. Mas aí, Exatamente. se você entregar, você fez lá, deu um bônus a mais, você terminou a casa, finalizou, fez aquela primeira limpeza muito bem feita, como que você vai medir qual que vai ser o termômetro para você ver se a pessoa gostou ou não. Mais para frente, você manda uma mensagem. Você disse que agora há pouco que ela pode mandar uma mensagem para você. Mas se ela não mandar, o que que você fazia? Você mandava uma outra dando desconto, perguntando se queria continuar? Se ela não mandar, você pode mandar uma mensagem no mesmo dia. É lógico, gente, a gente tem muito pouco tempo para fazer isso. Então, quanto mais modelo, eu ensinei lá no Instagram como fazer modelos de mensagens, atalhos no teclado, que você já cria modelos de mensagens prontos para enviar para o cliente. Então, você não tem que ficar ali digitando por pessoa, entendeu? Oi, gostou da limpeza? Podemos ser. Não, mandou uma mensagem no mesmo dia. Olá, gostaríamos de saber, de ter um feedback sobre
a limpeza de hoje? Como é que foi? Estava no seu agrado? Atingiu suas expectativas? E com isso você já vai guardando esse feedback. Se ela adorou, entendeu? Se ela adorou a limpeza, você já pode mandar a mensagenzinha de recorrente. Olha, se te interessar, nós temos ótimos pacotes para limpezas recorrentes. Nananana. Aí você põe os preços para aquela pessoa. Aí, se ela botou assim, olha, eu gostei, mas eu acho que ficou um pouco falho a questão do banheiro, a questão da cozinha. Aquilo ali já serve de feedback, entendeu? Para você numa próxima vez. Provavelmente aquele cliente ali, né? Você pode até oferecer um retorno onde você faça um trabalho melhor, entendeu? Porque isso já vai mostrar o seu profissionalismo. Mas pode ser que ele, a partir daí, não queira mais uma limpeza recorrente com você. Mas, de qualquer forma, você começou, você termina. Se ele quiser que você retorne lá e faça um trabalho melhor, geralmente isso não acontece, tá, gente? Geralmente, uma vez que ele não gostou, ele fala: não, tudo bem, é só uma questão de feedback mesmo e fica por isso mesmo. Mas se ele tiver realmente odiado, ele vai pedir que até que você volte e limpe de novo. Agora, se ele gostou, você já pode mandar mensagenzinha para ele tentar se tornar recorrente. Entendi. Aí você volta lá, refaz a estimativa, como que você faz? Ou você simplesmente só volta? Não, você pode, se você quer que ele se torne recorrente, você já pode ter, você já limpou a casa, você já sabe, né, quanto seria mais ou menos mensal, bissemanal ou semanal. Aí você manda essas três opções para o cliente. Lembrando que você sempre tem que investir naquela opção que você quer que o cliente escolha. Então, você vai deixar um preço mais atrativo naquela opção. Às vezes é um desconto menor ou maior, mas que para você vale a pena. Entendeu? Às Entendi. vezes você já tem um cliente naquele prédio, às vezes você já tem um cliente naquela rua, então é muito vantajoso para você ir só de uma vez e já fazer naquele dia, entendeu? Então tudo isso você tem que pensar. Você tem que pensar que pode ser vantajoso para você e também que aquele valor, né, tanto, por exemplo, bissemanal, que pode ser bem mais em conta do que ele ter uma limpeza mensal, porém você tem uma limpeza 2 vezes no mês e não só uma, entendeu? Entendi. Não, só que sim, porque senão ela vai ficar tendo retrabalho e não vai conseguir, sei lá, atingir o lucro que ela quer. O objetivo aqui é ela chegar no 730, né? Se ela pegar uma Exatamente, que cliente não é aqui, difícil, hein, lá, gente? Não é difícil. É uma meta totalmente alcançável para quem trabalha com house cleaning. É uma conta muito básica que é fácil de se alcançar. Então, a gente está falando aqui para as pessoas terem uma noção, uma meta de valor. Mas é super fácil ultrapassar isso, entendeu? Só que a US$ 7.000 como house cleaning em uma cidade que tem, vamos dizer, uma média de casa de US$ 100 a US$ 120 é super alcançável. Então, a gente está dando aqui metas alcançáveis. entendi. Ter clientes recorrentes vai fazer diferença, né? Faz bastante Não, é o diferença. que vai fazer diferença. É o que vai fazer diferença. É lógico, sempre vai ter aquele que só quer uma vez mesmo, vai ter aquele que é o spring cleaning, que é a limpeza de primavera, vai ter aquele que é move out, que realmente movimenta um schedule muito bem, entendeu? O move out é limpeza de mudança. Então, sempre tem. Nos Estados Unidos, as pessoas se mudam muito, então você vai ser procurada, vai ser indicada para limpezas de mudança, e isso vai agregando no seu schedule. Você pode até não fazer, mas você vai perder uma receita que você pode, né, usar aquele valor ali para desenvolver mais sua empresa, para ganhar um extra mesmo. Ainda mais que move out geralmente é fora dos horários, né, comerciais, então é sempre bom ter esse tipo de limpeza para ali encher mais o seu dia, né, a sua semana. Entendi. Ainda tem as limpezas também de Airbnb, que também são volumosas. Agora, pela pandemia, pode ter caído um pouco, mas elas são volumosas, né? Então, é tudo isso daí que agregam a limpeza, ao schedule de limpeza. Entendi.
Ela tem que se planejar e ver o que melhor funciona para ela. Rotacional schedule, eu acho que é o segredo, mas a gente já conversou muito isso daqui no podcast, né? E você disse que esse fato dela conseguir essas limpezas recorrentes é o que vai fazer a diferença. No começo do podcast, você falou assim: de vez em quando a pessoa ela começa, vai na primeira limpeza, faz lá e ela faz uma ótima limpeza, com o tempo vai caindo o rendimento dela. Por que você acha que isso acontece? Eu acho que acontece porque a gente fica naquela pressa de horário, a gente acha que o cliente já está garantido e de repente os clientes vão sumindo. Porque a gente visou apenas captar o cliente, mas não na satisfação duradoura dessa mesma pessoa. Então, a gente deixa de chegar no horário, entendeu? A gente deixa de limpar certas partes. É normal, entendeu? Ainda mais quando a casa vai ficando chata. Eu tinha esse problema com casa semanal. A casa fica chata, entendeu? Então, você tem que tomar esse cuidado para não tornar a rotina maçante e você justificar isso na limpeza da casa e você compensar isso na limpeza da casa. Então você não deve deixar de chegar no horário, você não deve deixar de limpar cada coisa que foi acordada, tá? Você não deve deixar de avisar o cliente, você não deve ficar cancelando ou remarcando. Isso tudo vai fazer com que o cliente passe a se sentir insatisfeito com o seu serviço, entendeu? Então, não dê um cliente como garantido se você não conseguir manter esse processo, né, de satisfação do cliente. Sim, entendi. A qualidade aqui no Brasil tem um pessoal que eles falam que quem atende bem atende sempre, né? Até Uhum. eu falei lá no outro podcast que a gente tinha uma faxineira em casa que ela era certa, ó, toda semana ela vinha, porque ela sempre mantinha a mesma coisa, assim, ela limpava numa semana mesmo jeito que todas as outras. Eu acho que ela Uhum. tinha até um padrão de limpeza, sabia? Por exemplo, ela chegava, ela limpava um quarto, depois que ela limpava aquele quarto, ela ia para o outro, ela conseguia meio que enxergar um padrão quando a gente chegava, quando a gente ia embora, qual que é o É mais legal. rápido, qual que era que horas que eu estava no quarto, que horas eu acordava, que horas eu saía, entendeu? Ela conseguia meio que pegar isso, ela tinha uma agenda que ela controlava tudo, É sacou? legal. E outra coisa também, a gente reclama às vezes que o cliente não sai de casa. Muitos clientes não saem de casa por medo da gente não limpar completamente a casa. Isso acontece aqui no Brasil, acontece nos Estados Unidos. É o medo de o prestador não concluir as tarefas que eles devem fazer, né? Fica naquela ideia ali de que eu estou na casa, então eles vão fazer. Então, Sim. muitas vezes, se você não consegue que o cliente saia de casa, pode ter quase certeza que é isso daí. Ele ter medo de você não completar a limpeza da casa corretamente, porque não tem ninguém em casa, então você faz o que você quiser, você limpa em 30 minutos ao invés de 50, e aí, né, vai numa bola de neve até que ele fica insatisfeito e some. Fala que não vai querer mais limpeza, fala, as desculpas para americano falar que não quer mais limpeza são muito sutis, entendeu? Eles Como vão assim? remar, eles vão remarcando, ou eles vão falando que vão se mudar, ou eles vão falando que perdeu o emprego, entendeu? É muito comum. Então, se começar essas desculpas, pode ter certeza que esse cliente está insatisfeito, ou realmente ele vai ter que parar de ter o serviço recorrente, mas eles são bem sutis nessa parte de dispensar um serviço. Entendi. Mas aí, se a pessoa está passando por isso agora, por exemplo, ela começou a perceber esses sinais, o que ela pode fazer para contornar isso daí? O que pode fazer? Gente, o que pode fazer é o que sempre deve ser feito: feedback. Pelo menos de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses, pedir o feedback dos seus clientes recorrentes. Eu sempre. É muito corrido, gente. Eu não vou falar aqui, poxa, gente, envia mensagem toda hora para o cliente. Não. É muito complicado você ter tempo para isso tudo. Eu, inclusive, eu era que fazia tudo. Mas
você precisa arrumar um tempo se você quer manter um schedule sadio, um schedule com clientes satisfeitos. Então, o que, que você faz? As ferramentas que eu posso te dar para você manter esses clientes satisfeitos são os atalhos de teclado, que você grava esses atalhos e você consegue enviar automaticamente para o cliente, que já te economiza um tempo na hora, né, de Digital. enviar essa mensagem. A questão do aplicativo, o aplicativo de gerenciamento de schedule, que, a propósito, eu não sei quando você vai estar escutando esse podcast, mas meados de fevereiro, acredito eu, ou ali começo de fevereiro, o Brilhando vai ter o seu próprio aplicativo de gerenciamento de schedule, vai se chamar Meu Schedule. Então, fiquem de olho que eu vou avisar, mas já vai ser preparadinho para te ajudar nessa manutenção do cliente, nessa manutenção de schedule, tá? O bom que é feito de uma pessoa que entende realmente qual que é as dificuldades da dona de schedule, né? Uma pessoa que Exa era. exatamente. Eu sei todos os benefícios que esse aplicativo pode trazer para um schedule e ele também pode ajudar na satisfação do cliente, porque todos os clientes, quando eu passei, né, quando eu vendi meu último schedule, quando eu passei eles, todos me perguntaram cadê as mensagens de texto que eles recebiam. Todos. E eu informava para as pessoas que compravam os clientes, gente, eu uso o aplicativo que envia mensagem de texto quando começo, quando termino, ou quando eu agendo, e simplesmente não queriam prosseguir com o aplicativo, queriam anotar tudo, ficar louca lá da vida, uma semana antes reagendando o cliente, mandando mensagem para o cliente, gastando tempo, entendeu? Então, em vez de você focar ali na satisfação do cliente, você está enrolada ainda agendando o cliente para a próxima semana. Então, eu sei da importância desse aplicativo, por isso que o Brilhando vai investir nessa parte e vai criar esse, né, já deve estar sendo lançado agora em fevereiro o meu schedule. Tanto que não Tá? adianta a gente ficar aqui meia hora falando para elas como conquistar cliente. Falar, você conquista cliente assim, assim, assado, depois ele não fica. Não tem como, não Exatamente, tem como a gente exatamente. passar a fórmula mágica para elas se não consegue nem manter o cara ali toda semana fazendo coisa. É o mínimo, pegar feedback, avisar ele. O cliente é o que vai manter a receita. Se você não consegue pelo menos manter ele satisfeito com a sua limpeza, então não tem como você chegar nos US$ 7.000. Exatamente. O cliente não fica em casa, está no trabalho, ele não sabe se você foi, não sabe se você voltou, se você é avisado, se o cliente é avisado uma hora antes ou no dia anterior que a limpeza será, né, no dia tal, ele já deixa o cheque, já transfere o dinheiro, já deixa o dinheiro em cima do balcão. Agora, se você chega lá toda esbaforida no dia da limpeza, toca a campainha, o cliente nem lembra que teve, que estava agendado. Aí você entra já atrasada. Olha a confusão na cabeça dos dois. Então, assim, vamos fazer de um jeito que o house cleaning pareça um serviço sério de prestação, né? Uma prestação de serviço sério desse serviço tão importante que é a limpeza. Pronto, é a ideia principal de que a gente aqui no Brilhando tenta passar. É serviço profissional de house cleaning feito por brasileiros, principalmente feito por brasileiros, que ainda é bem bagunçado. A gente tem a melhor limpeza, só que uma péssima organização. Então, a ideia é juntar esses dois em terras americanas para dar aquele casamento perfeito. Juntar a estrutura americana de limpeza com a qualidade do brasileiro. Cara, eu acho que se a Exatamente. pessoa conseguir isso daí, só com os Todo podcasts mundo do que Brilhando, consegue, com certeza não a fui só história. eu, com certeza tem várias mulheres, vários homens, várias famílias aí com negócios de house cleaning tão eficazes que conseguiram juntar isso. Muitos guardam um segredo, guardam informação, outros querem ajudar, mas nem todo mundo está preparado para ouvir. Mas a ideia, eu tenho certeza que tem muitos por aí, mas a ideia principal do Brilhando é juntar a estrutura, o marketing americano, né? Essa questão da prestação de serviço sério americano com a qualidade da nossa limpeza e formar
negócios bem fortes e bem competitivos de limpeza nos Estados Unidos. Sim, porque se ela parar para pensar só um pouco assim, se ela entender todo esse processo, acho que a grande ideia desse podcast aqui é ajudar ela a entender como funciona o processo. Porque você conseguiu montar, você pega um cliente, põe no schedule, vai pondo, montou, fechou, vendeu. Põe mais um, vai, fechou, vendeu. Assim que você forma, não tem jeito. O O Brasil. schedule é igual um apartamento ou uma casa. Você pagou ele, você pode vender ou você pode alugar. O aluguel, no caso, é ter times que trabalham ali para você, você paga o valor para eles e você recebe uma porcentagem daquilo. Ou você pode vender igual uma casa, entendeu? Você vende o direito de limpar. Então, cabe a você querer dizer se quer 5 imóveis alugados ou comprar, tirar o seu lucro e vender. Aí cabe a você, entendeu? Cabe ao seu estilo de negócio, o seu pique de negócio. Então vai caber a você. Mas a ideia o house cleaning é muito lucrativo por ter essas duas possibilidades. Sim, e você tocou num assunto legal, porque eles até perguntam, será que se importa tanto, assim, o serviço, assim, a qualidade, o feedback do cliente? Tenta pegar um apartamento todo mobiliado, bonitinho, e um que esteja vazio. Vai tentar vender os dois. Qual que vende mais rápido? Cara, Uhum, faz muita diferença a, exatamente. essa manutenção e a opinião do cliente em tudo que você faz. Eu acho que esse é o cerne para manter eles. E o feedback é um termômetro para você identificar ali se você consegue consertar, entendeu? Ou se você provavelmente vai perder aquele cliente, né? Pode perder aquele cliente, ou se ele está no nível satisfatório tão bom que você consegue sempre manter aquele cliente ali, você já sabe o que agrada a ele, entendeu? Ele, Sim, com certeza, se você pedir no feedback, ele vai falar: olha, não, o serviço de vocês é excelente, eu adorei muito o tipo de limpeza, o estilo de limpeza. Pronto, você já identificou que o que mais atraiu ele foi a limpeza. O que ele mais gostou foi o estilo de limpeza. Aí, se você pergunta para outra, ele fala assim: olha, eu acho que, não sei, vocês poderiam trabalhar com o mesmo ajudante, porque é algo que me incomoda, ter um ajudante novo toda semana. Você já identifica que aquele cliente, antes dele reclamar ou antes dele sumir, você já identifica que aquele cliente é sensível a pessoas novas na casa dele, entendeu? Então sim. você já consegue ali, ó, mexer no seu schedule e tentar agradar cada cliente sem ter que vou limpar a geladeira, limpar fogão, limpar o cano de esgoto da casa. Não precisa disso. A ideia é você a Cano de comunicação esgoto. e ali identificando o nível de satisfação de cada cliente. Sim, se você atingir isso, eu acho que, cara, você está muito bem, porque aí você muda o jogo, né? Quando você entra, você está desfavorável, o cliente não sabe o que Vocês você sabe. Se você começa a entregar muito bem, aí o cliente começa a ficar com medo de te perder, não o contrário. Exatamente. E você está no controle de tudo. Sim, Porque uma empresa, uma franquia dessas Cleaning Authority, tem Made Molly, essas empresas, elas não têm controle, não tem feedback de clientes, entendeu? Não dá para você conseguir estruturar tudo isso, porque são franquias. Você perde esse controle. Então, você, como dona do negócio, você precisa ter controle do que os seus clientes estão pensando. Porque através disso você consegue evoluir, você consegue melhorar, você consegue realmente manter aquele schedule para aí sim dar um pulo para outro, ou dar um pulo para outro tipo de limpeza, ou dar um pulo para outro tipo de serviço. Que tem muita gente que quer pular para outro tipo de serviço e não tem nem um schedule, não consegue manter nem meia dúzia de clientes. Então, vamos primeiro aprender a fazer um negócio dar certo para depois pular para outra etapa. boa. Você acha que indicação ele é um bom termômetro de satisfação do cliente? Você acha que ele é um termômetro legal de que você está conseguindo manter aquele cliente satisfeito com o seu serviço? Acho que a indicação é um bom termômetro, porque principalmente americano não indicaria se não fosse um serviço de alta qualidade. Agora, se você tem um defeito que incomoda ele, ele vai te indicar, mas vai falar assim, mas
Essa Eles pessoa têm um faz isso. defeito, exatamente. Eles limpam muito bem, como pode dizer de um serviço brasileiro, por exemplo. Porém, eles não falam inglês. Porém, eles chegam atrasados. Porém, entendeu? Então a indicação é sim um termômetro de que seu serviço, né, está sendo bem avaliado. Mas a gente não sabe desses poréns. E é esse que a gente tem que tentar diminuir, minimizar para ser uma indicação totalmente coerente e também ter mais indicações com o tempo, né? Porque se você presta um serviço muito bom, dificilmente você não vai ter indicação. Vai ser até um orgulho para o cliente indicar um serviço tão bom para outro cliente. E Entendi. geralmente ele vai fazer isso depois de um tempo, depois de realmente te testar, retestar, ver que sua qualidade não diminuiu, né? E fazer outros testes para aí sim falar para um parente, né? Para um amigo de trabalho. Eu, por exemplo, eu tinha clientes da Amazon, eu acho que, não sei, talvez uns 20 clientes recorrentes da Amazon. Porque um ia indicando para outro, que ia indicando para outro dentro da Amazon, entendeu? Então eu conseguia clientes no mesma empresa, né? Tendo no começo tendo só um, porque um vai indicando para o outro e aí realmente é um ciclo bem legal de recorrência. Entendi. E Bacana. o cliente que é indicado, você pode botar um preço, lógico que você não vai botar nas alturas, mas o cliente Sim. indicado, ele já está ali aberto a preços, a disponibilidade de horário de dias, ele já está ali, ó, estou aqui exposto te esperando. Acompanhar. Entendeu? Sim. Ele já está, E ele não é como um outro que você contrata que ele vai te investigar minuciosamente na primeira, né? Mas não. mesmo assim não tem que ser descrachado, você tem que fazer um bom serviço, né? E detalhe, não, você com certeza você vai fazer um serviço assim como você faz os outros. Mas o cliente que é indicado, até se ele não gostar, ele vai se duvidar. Ele vai falar assim: Que legal. será, gente? Mas fulano falou que era tão bom, o problema deve estar comigo. Vou testar mais uma vez. Aí testa mais uma vez e fala: dessa vez melhorou, então o problema era comigo. Porque ele já está ali com preconceito de que o serviço é bom, entendeu? Sim, isso é Então ele já sensacional. isso é muito importante nessa parte de indicação, porque você já está com uma estrelinha lá sem nem ter limpado. Que legal. Então, vamos pegar aqui e fazer um resumo. Para manter o cliente, você consegue dar um resumo para a gente? O que a pessoa tem que fazer? Os pontos principais. Vamos lá. Para manter o cliente, a gente precisa manter a qualidade do serviço, tá? Nunca deixe cômodos ou partes sem limpar porque você está na pressa, porque você está atrasado naquele dia, porque o cliente, sei lá, deixou alguma coisa, não deixou o pagamento, aí você já ficou com raiva. Não, mantenha a qualidade do serviço, não remarque, não cancele, a não ser que seja extremamente importante e extraordinário. Você não pode ter uma coisa extraordinária toda semana. Eu tinha uma amiga que ela toda semana tinha uma coisa extraordinária. Não, essa semana é sério. Essa semana o meu filho cancelou na escola. Aí tá, na outra semana, nossa, meu carro quebrou. Gente, os clientes já estão acostumados com essas desculpas, então não vem com essa desculpa. Não pode ter coisa extraordinária toda semana, todo mês. Não pode. Se você tem, você está com algum problema, tem que ir numa sessão de descarrego, alguma coisa do tipo. Porque não tá certo, entendeu? O profissional não pode Sim. ficar remarcando, cancelando. Ser pontual, não só porque você já está limpando há um mês, você vai se sentir na liberdade de chegar 2 horas atrasada ou de terminar muito rápido a limpeza. O cliente sabe quanto tempo mais ou menos a gente demora, por mais que a limpeza seja ágil, dinâmica, eles sabem quanto tempo a gente demora para limpar. Então, não é porque a gente não cobra por hora que a gente vai chegar e limpar uma casa, não sei, de 3.000, 4.000 square feet em 40 minutos. Ele sabe que isso não é possível. Então, a gente precisa ter o bom senso com relação ao horário. Mesmo que eles não estejam em casa, existem câmeras na garagem, existem aplicativos que vão informar para ele que foi rápido
e eles vão desconfiar. Se eles verem que o tempo foi recorde, eles vão chegar em casa e vão olhar cada ponto. Vai ser pior do que você chegar e falar assim, olha, hoje nós terminamos mais cedo por causa disso, 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 tá? Sim. Então, isso é muito importante. E para recuperar o cliente e para pegar aquele que você já fez uma vez, que não deu feedback, você geralmente mandava uma mensagem para ele perguntando se gostou. Exatamente. Você no mesmo dia ou no dia seguinte, você pode mandar uma mensagem, né? Lembra do modelo de mensagem que você pode criar atalho no celular. Você pergunta, olha, gostaríamos de saber como é que foi, o que você achou da limpeza, no que poderíamos melhorar e agradecer o contato. Aí, dependendo da resposta do cliente, você pode enviar tanto as opções de limpezas recorrentes, ou pode agradecer, né? Dizendo, oferecendo para retornar a limpeza, caso ele não tenha gostado, ou simplesmente agradecer o contato para futuros serviços e pronto, entendeu? Você pode Beleza. ter essas maneiras, né? Além, é claro, do aplicativo, que é uma forma muito legal do cliente se sentir parte de uma comunicação mais perto do seu negócio, porque ele está ali, vamos Informado. dizer, informado, no controle da casa dele, do que está sendo feito com relação ao serviço. Então, isso é muito bom, ter o controle pelas duas partes do serviço de house cleaning. Sim. E por último, acho que prestar atenção sempre na primeira limpeza, né? Sempre deixar um agradinho no final para a pessoa reconhecer que você está realmente empenhado, que você é uma boa pessoa e a primeira impressão é a que fica. Exatamente. Existem outras coisas que podem ajudar também na manutenção do cliente. São coisas mais sensíveis, mas eu acho que vale a pena aqui eu mencionar, não quer dizer que, né, as pessoas que estão escutando vão conseguir fazer, que é uma coisa bem detalhada, mas se você conseguir, se você se organizar desde o começo, eu tenho certeza que uma hora vai dar tempo para isso. Né? Que, por exemplo, em meses de aniversário, você separar do cliente, né, enviar 10% de desconto por e-mail, né, ou ele indica alguém com 50% de desconto no mês do aniversário, coisas assim, ou simplesmente um e-mail, ou um texto enviando, né, um happy birthday, pode ser aquele modelo mesmo do texto do atalho do teclado. São coisas que aproximam o cliente sem você ter que fazer, ou às vezes gastar nada. Entendeu? Você vai gastar um pouco de tempo, mas em compensação, isso vai retornar para você em satisfação e manutenção do seu schedule. Então, perfeito. Acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa aqui hoje. Conseguiu Falei deixar pra bem caramba claro para hoje. elas. Hoje você falou. Na verdade, toda vez se fala demais, Thelma. Não tem jeito não. A gente conseguiu mostrar todos os pontos, fizemos ainda o resuminho no final, e acredito que a gente chegou no fim de mais um BrilhaCast, o BrilhaCast número 9. Mais alguma coisa para acrescentar, Thelma? Vai, fala, fala. Não, só queria agradecer que a gente hoje, né, agora em janeiro, acabou de completar 1.000 inscritos aqui no YouTube. E aí eu queria agradecer a todo mundo que acreditou no projeto desde lá do iniciozinho, ou que passou a acreditar a partir de agora. Vão ter o mesmo carinho, o mesmo respeito, e agradeço todo mundo. É isso Obrigada. aí, gente. Então, Gratidão. até... Entendeu? Eu não podia Gratidão. passar de falar. Corta depois. Só para te dar Ah, mais meu trabalho. Deus do céu. Gente, vocês ainda têm que suportar as piadinhas dela, mas tudo bem. Até mais, meu nome é Fernando e Thelma Oliveira, do Brilhando no Céu. até mais. Até mais.